Olá, vamos para a segunda parte de 1000. Aí começaram o quê? Ah, não é parte ginecológica, o médico, não é parte ginecológica, Sueli. Eu acho melhor você procurar um gastro. Aí vou lá, vou procurar um, procura dois, procura três, e faz alguns exames, e faz exames de fezes, e faz exame de ultrassom, e faz tudo que me pediram. Ah, você tem alguma alergia, então vamos fazer uma dieta restritiva de tudo. Pra mim não tinha muito problema porque eu não comia muita coisa, então, mas aí restringiu mais ainda aquilo que eu comia, restringiu e eu perdendo mais peso. E as cólicas não melhoravam, né? Aí eu colocava toda a minha fé em cima daquele médico que propôs aquele diagnóstico, né? Porque também era incerto. Aí eu acabei e não melhorava nada. Enfim, não melhorava nada. Aí eu acabei pensando em ir no ginecologista que fez a minha primeira cesárea, Dr. Marcos Schuller. Nem sei se ele tá vivo, tá? Aí eu fui nele, a gente conversou bastante, falou bastante. Ele pediu alguns exames, como sempre, é tudo assim. Toda vez que você vai em um médico novo, você vai contar a história e ele vai solicitar novos exames e ele vem com possíveis diagnósticos. Aí, quando eu cheguei com meus exames, tal, ele falou assim: olha, eu acredito que você tenha bastante aderência, então provavelmente essas dores são de aderência. Então, não relacionou a doença nenhuma. Então, a aderência intestinal, a aderência, né, nos ovários, enfim. E eu acabei esquecendo de contar para vocês. Na minha primeira cirurgia, depois da minha cesárea, o médico falou para mim que eu tava com a bexiga grudada no útero. Se era aderência, ou seja, era por causa da endometriose, não sei, tá? Enfim, voltando lá, aí ele falou: a minha proposta é, ou a gente faz uma cirurgia e eu entro com um gastro pra gente desfazer, né, as aderências, tudo que tá grudadinho ali, e ou a gente faz a desnervação sacral. Só que a desnervação sacral, ela pode fazer que você fique com incontinência. Ah, eu falei, não, né? Eu não vou arriscar, né? Se fosse uma cirurgia que fosse para ajudar, mas não tivesse outros efeitos, mas um efeito dela seria a incontinência. Aí eu falei, ah, não, isso daí eu não quero. Aí eu fui para uma outra cirurgia, tá? Isso, a Jéssica também era pequenininha, né? Minha filha é maior em idade escolar e a Jéssica bebê. Aí fui para outra cirurgia. Aí ele falou que tava tudo aderido, tá? Que minha trompa tava aderida no ovário, que tava aderido no intestino e que meu útero, lembra que eu falei que eu fiz uma estectomia parcial? Aí ele falou que meu útero tava novamente do tamanho de um útero normal, que ele tava totalmente crescido, né? Ele cresceu novamente. Então aí ele fez uma histerectomia, tá? Do útero, tirou tudo, só deixou o colo. Aí eu permaneci com os 2 ovários, 2 trompas e o colo uterino, tá? Melhorou a dor? Não, não melhorou a dor. Eu continuei com a mesma dor, tá? Aí eu desanimei totalmente. Falei, não tenho o que fazer, porque eu fazia a cirurgia e praticamente a dor continuava a mesma. Eu falei, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Aí foi no psiquiatra. Foi no psiquiatra, ele me deu um medicamento ansiolítico. Não resolveu nada, me deixava dopadona, mas a dor continuava ali. Então, o que eu fiz? Não vou reclamar mais, vou ficar quieta. Acho que isso é assim. Essa dor é normal, eu vou ter essa dor pro resto da minha vida. E é assim que eu vou ficar. Só que, assim, tinha dia, eu tinha meus afazeres, né? Levar a criança na escola, buscar a criança na escola, fazer comida, lavar roupa. Eu sempre tinha alguém que me ajudava, tá? Mas não quer dizer que a pessoa fazia as coisas tudo pra mim, né? Eu tava ali sempre junto,
tá? Limpando junto, fazendo junto, porque eu sou bem chatinha com isso. Eu gosto de tudo perfeito, tudo bem arrumado. Então, eu tinha alguma pessoa que me ajudava meio período, ou quando não tinha meio período, 2 vezes por semana. Enfim, não deixei de fazer essas coisas, mas algumas vezes, ou muitas vezes, eu deixei de comprar pão, porque a dor começou intensa no meio do caminho e eu falei, eu não vou até a padaria porque vai ser pior para eu voltar. Então eu voltava do meio do caminho. Algumas inúmeras vezes eu voltei no meio do caminho de levar minha filha para escola, porque era uma escola longe da onde eu morava, e aí eu não conseguia nem acelerar, nem brecar o carro, começava a ficar muito intensa. Eu pedia perdão para ela e voltava no meio do, nem no meio do caminho, voltava, porque eu sei que depois ia ser muito pior, né? Então eu tinha medo, eu voltava, tá? Então minha vida, ela estava passando como? Minha vida, eu me via assim, numa estação de trem, aonde as pessoas entravam nos vagões e eu permanecia ali naquela estação de trem. Então, foram muitos anos assim. Foram muitos anos assim. Eu parada naquela estação, vendo as pessoas entrarem, indo embora e vivendo as suas vidas. Eu vivia enclausurada numa dor que era minha e que para mim já não tinha solução, não tinha o que fazer. Mas eu tinha que continuar vivendo, tinha que continuar. Então, continuava assim, fazendo as minhas responsabilidades e as outras coisas que eram por prazer, eu evitava. E se eu ia em algum aniversário, às vezes eu falava, ai gente, eu tenho que ir, porque eu já não fui, não, vou ter que ir. Eu não comia. Eu não comia, porque a cada vez que eu comia, eu percebia que tinha uma piora na dor. Então, quando eu me alimentava ou bebia água, piorava. Então, para eu acompanhar a minha família, o que eu fazia? Eu não comia. Eu ia sem comer. Eu lembro uma vez que meu ex-marido queria ir para a praia de qualquer jeito. Eu não queria ir, porque eu sabia que ia ser a estrada inteira tendo cólicas, era ir na praia com cólica, era ir no restaurante com cólica, e é horrível, gente. Não há Cristo que consiga aproveitar. Não há. Duvido. Então, vocês que têm endometriose, respondem a isso, dá? E eu fui. Eu falei, eu tenho que ir pela minha família. E eu fui. E eu lembro que eu fiquei 12 horas sem comer, sem beber água, para que as cólicas fossem menores e eles tivessem a minha presença. Gente, eu vou parar porque eu tô relembrando isso e eu tô ficando não angustiada, eu tô ficando triste de ver o que eu passei, mas ao mesmo tempo então, eu me sinto feliz porque eu vi uma luz no fundo do túnel, uma hora. E vai chegar nessa parte que eu vou falar para vocês. Beijo.